texto diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu creio que você sabe bem que nós somos 70% de água, você e eu. Nosso corpo, 70% dele é líquido. Água é algo tão importante na nossa história, irmãos, que você pode ficar 40 dias sem comer. Jesus Cristo ficou. Mas você não consegue ficar 40 dias sem beber. Água é essencial ao ser humano. A água limpa, a água o mantém saudável, a água faz com que o seu organismo funcione, que a temperatura fica estável. Portanto, a água é de vital importância para a nossa história. Não é à toa que Jesus tocou neste ponto e ele disse que ele é a água da vida. Nós estamos numa festa que 3 festas eram importantíssimas para o povo judeu. Você se lembra bem que tinha a festa de Páscoa, festa importantíssima. Existia a segunda festa, a festa chamada de Pentecostes, e a terceira festa, que é esta do texto, a festa dos tabernáculos. Era a festa da colheita. Era a festa onde o povo que morava a 30 quilômetros de Jerusalém, eles tinham que ir para Jerusalém. O povo ia, rico, pobre, menino, adolescente, jovem, adulto. Se você morasse num raio de 30 quilômetros de Jerusalém, você tinha que ir para lá. Para quê? Você ia, montava a sua tenda e durante 7 dias a festa acontecia. Era uma festa gloriosa, que os judeus diziam o seguinte: se você não participou da festa dos tabernáculos, você não sabe o que é alegria. Durante 7 dias, os sacerdotes pegavam um vaso grande, iam até o tanque de Siloé, enchiam um vaso de água, os sacerdotes iam para o templo, e a procissão iam atrás, uma multidão ia atrás. Iam ao templo e todos os sacerdotes juntos derramavam em cima de outro jarro água. E quando aquele ato acontecia, a multidão cantava e gritava o que nós lemos na abertura do culto, Isaías 12. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Todo dia os sacerdotes iam lá no tanque de Siloé, enchiam os vasos de água, iam para o templo juntos e derramavam aquela água. E enquanto derramavam, a multidão gritava: vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. Jesus passa os 7 dias ali. Durante 7 dias, Jesus está em silêncio na festa, está presente. Mas no último dia, diz a Bíblia que ele se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu acho isso interessantíssimo, porque eles estavam com a expectativa do seguinte: nós temos água e nós temos a fonte. Nós podemos ir à fonte de Siloé, tirar água e cantar: vós com alegria tirareis água das fontes de salvação. Mas Jesus dá um grito no último dia da festa: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está dizendo para aquele povo e para nós hoje o seguinte: vocês podem tirar água de qualquer tanque, mas esta água não é suficiente para satisfazer a vossa alma. Vocês bebem desta água, mas voltarão a ter sede, mas vocês precisam beber de mim. Há uma fome, há uma sede em vocês que tanque de Siloé não pode satisfazer.
Há uma sede na alma de cada um de vocês que só eu posso satisfazer. E Jesus dá um grito: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Talvez esta festa, irmãos, que era uma festa da colheita, ela apontava para alguns pontos importantes, porque já que o pessoal tinha que morar em tendas, ao morar naquelas tendas durante esses 7 dias, eles tinham que se lembrar do tempo de escravidão, onde passaram pelo deserto, montavam-se tendas, desmontavam, montavam-se, desmontavam, montavam-se, desmontavam. Talvez Deus, nesta festa, estava fazendo-os lembrar do tempo que eles foram tirados da escravidão do Egito. E Jesus dá um grito: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu separei aqui, irmãos, algumas verdades quanto a este convite de Jesus. Primeiro, este convite é um convite ao sedento. A Bíblia diz: se alguém tem sede. Se alguém tem sede, para você que tem sede, eis Jesus para matar a sua sede. Este convite é para aquele que já procurou em tantas fontes, em tantas coisas, que já bebeu de variadas situações e oportunidades, mas a sua alma continua sedenta. Esse convite é para aquele que já experimentou coisas, já viveu situações, mas a sua alma ainda tem sede. Ele diz: me falta algo maior. E Jesus está dizendo: pois é, se você tem sede, se ainda lhe falta algo na sua alma, se a sua alma precisa de algo que o tanque de Siloé não preenche, se você tem sede, eu estou aqui. Este convite é para o sedento, esse convite é para você. Eu gosto muito, irmãos, vocês se lembram quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu? Mandaram bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, destruindo o Japão. O presidente dos Estados Unidos, mais o primeiro-ministro da Inglaterra, foram ao Japão. Quando chegaram no Japão, propuseram para o líder daquela nação o seguinte: olha, se rendam, assinam aqui o contrato de rendição que a gente restaura o Japão. Os japoneses então se reuniram e disseram o seguinte: não, nós não queremos assinar este acordo de rendição. O presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Inglaterra, então se reuniu e disse o seguinte: olha, primeiro vocês se rendem, depois a gente restaura o país de vocês. Primeiro tem que se render, para depois ser restaurado. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está dizendo o seguinte: se você tem sede, venha a mim, venha como está. Primeiro você se rende. Muita gente: não, eu não vou a Cristo, não, eu não posso ir porque eu tenho A, não, eu não posso ir, eu tenho esse impedimento B, eu tenho essa situação. Jesus está dizendo o seguinte: não, venha como você está, primeiro você se rende, para depois eu te restaurar. Primeiro eu me entrego, primeiro eu me lanço, primeiro eu estou aqui, Pai. Pois é, eu venho como estou, mas Jesus nunca vai me deixar da maneira como eu cheguei. Todo aquele que vai até Cristo, transformado por Cristo, é. Portanto, olha o convite de Jesus, irmão: se alguém tem sede, se renda. Se alguém tem sede, venha. Se alguém tem sede, pode vir a mim. Amados, eu vejo que o Senhor Jesus está nos chamando para vir a Ele como a gente está. Nós não estamos falando de vir à igreja, eu não estou falando em nenhum momento de você ser presbiteriano, eu não estou falando em nenhum momento de você se tornar um religioso, eu estou falando de você ser e crer em Cristo, ir a Ele. Portanto, esse primeiro convite é um convite ao sedento, é para aquele que tem sede. Deixa eu te dizer uma coisa: você tem sede? Eu gosto tanto dos Salmos 40, 42, onde o salmista diz: a minha alma, assim como a corça suspira pelas correntes da água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Sabe, eu gosto do Salmo 63, que o salmista diz: olha, a tua graça é melhor do que a vida. Tanta gente valorizando tantas coisas, mas o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. E está dizendo: Senhor, eu tenho fome e a minha fome é de ti. Eu tenho sede e a minha sede, coisas da terra não saciam. A minha sede é só o Senhor que pode saciar.
Por isso que Jesus faz um convite ao sedento. Quem tem sede? Você tem sede? Você tem sede? Eu peço ao Senhor para aguçar a sua sede, para aquecer o seu coração, te dar fome. E fome não por coisas, não pela religião, fome por Ele. Senhor, estou aqui como a corça suspira pelas águas. Eu suspiro por Ti. O presidente disse, olha, primeiro se renda, depois a gente restaura. Se renda a Jesus, irmão. Se renda a Jesus, depois Ele vai te restaurar. Se entregue. Eu falei agora há pouco de alguns versos, entrega o teu caminho. Eu falei sobre dar o teu coração. Primeiro eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui do jeito que estou. Talvez todo moído, todo quebrado, talvez cheio de pecado, talvez arruinado. Mas, Senhor, eu venho como estou, porque eu sei que o Senhor não me deixará como cheguei. Mas a segunda verdade que eu vejo nesse texto, irmãos, sobre o convite de Cristo, é que no verso 37, ele vai dizer, se alguém tem sede, ele diz, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim, é um convite pessoal. Não basta ouvir falar de Cristo, não basta você saber que esta água é boa. Por exemplo, hoje eu acordei de manhã com muita dor de cabeça, peguei um comprimidinho de dipirona. Se eu olhasse para ele, pusesse ele em cima lá da minha mesa, não tinha resolvido minha dor. Jesus não está dizendo o seguinte, olha, conheça meu respeito, saiba sobre mim. Não, Jesus está dizendo que é um convite pessoal a Ele, está dizendo, vem a mim. Se alguém tem sede, vem a mim. Não é a igreja, não é o pastor, não é a coisas, não é as situações, venha a mim. E às vezes a gente pode passar anos e anos da nossa vida, irmão, sem ir a Jesus, sem um relacionamento vivo com Ele. Eu conheço porque dizem sobre Ele, mas eu não conheço porque eu me relaciono com Ele. Jesus faz um convite pessoal, venham a mim, venham a mim. É Jesus que nós precisamos beber, não é água. Ele é a água, portanto, é Ele quem nos satisfaz. Não é a igreja, não é a denominação, não é o rito, não é a cerimônia, não é nem a Moisés, não é nem a Paulo, não é a pastor, eu sou reformado, João Calvino, muito importante, contribuiu muito, mas o convite não é para você ir a João Calvino, o convite não é para você ir a Martinho Lutero, o convite não é para você ir a Charles Haddon Spurgeon, a Jonathan Edwards, e a tantos outros que eu poderia dizer a você. O convite é, venham a mim. Esses homens são importantes, são, mas eles não são suficientes. Nós precisamos ir a Cristo. Esse convite é para quem já cansou de beber em fontes insuficientes. Esse convite é para mim e para você. Mas em terceiro lugar, irmãos, eu vejo também uma verdade nesse convite. É um convite suficiente. Porque Jesus diz o seguinte, venham a mim e beba. Venham a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Às vezes a gente sabe até bastante sobre a composição da água. Eu sei da composição. Sinto o cheiro. Eu consigo perceber. Mas se eu não beber, eu continuo sedento. É como eu falei do comprimido. Eu posso saber qual que é a composição da dipirona. Posso saber quem fez, de onde veio. Mas se eu não tomar, ela não resolve meu problema. Jesus está dizendo, olha, venham a mim, beba, gente. Beba de mim. A fonte de Siloé, vocês tiram água dela, mas daqui a pouco vocês, ao voltar para suas casas, vocês precisam de beber de novo, porque elas não saciam, elas não nutrim, porque elas não são suficientes. Mas eu sou suficiente. Venham a mim e beba. Mas eu vejo em quarto lugar, irmãos, nesse texto, que é um convite transformador. Porque diz o texto bíblico no verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Gente, se flui rios, significa então que tem uma nascente, concorda? Se eu bebo Cristo e de mim flui, então eu estou com uma nascente dentro de mim. Há rios que brotam dentro de mim. Rios que me fazem ser vida e levar vida para outros. Rios que me fazem
gerar vida, saúde, por onde quer que eu passo. Por quê? Porque em mim habita a fonte da vida eterna. Porque há em mim pode haver em ti. Porque há em mim pode tocar ti. Porque transformou a minha vida, também pode transformar a sua. Eu lembro de 3 homens aqui, irmãos. Eu estava essa semana pensando nesse texto, eu lembrei dessas 3 histórias. Há um livro, eu recomendo você a ler. Orlando Boyer escreveu um livro, Heróis da Fé. Ele separa ali 20 homens que Deus usou de uma forma extraordinária. Esporadicamente eu pego esses livros para reler, para aquecer o coração, porque às vezes a gente fica desanimado. E aí eu olho para esses livros e falo, não, se Deus fez com eles, Deus pode fazer comigo. Nessas histórias, eu estava lendo a história de Hudson Taylor. Aos 17 anos, andando pelas ruas, achou um papelzinho que falava sobre Jesus. Aos 17 anos. Aquela história que falava sobre Jesus, ele leu, conheceu a Cristo por aquele bilhete, por aquele papel, se rendeu a Cristo. Com 16 anos, agora ele está sendo enviado, e ele está sendo enviado para a China. Está sendo enviado para pregar o evangelho, para ser um missionário. E ele viveu a sua história ali na China. Dizem os historiadores que ele chegou às margens do rio Ganges, onde as crianças que nasciam com algum defeito físico eram jogadas no rio, e as crianças boiavam mortas pelo rio. Diz os historiadores que depois da passagem deste homem, de Hudson Taylor, que pregava Cristo, muitas culturas deixou essa prática porque entenderam que Cristo é o dono da existência e que só Ele pode tirar a vida a quem Ele deu a vida. Alguém escreveu sobre Hudson Taylor que disse o seguinte: nenhum outro missionário nos 19 séculos depois do apóstolo Paulo teve uma visão tão ampla e levou a cabo um plano tão sistematizado de evangelização numa área geográfica tão vasta como Hudson Taylor teve. Este homem levou o evangelho porque um dia este rio da água da vida entrou nele. E porque habitou nele, foi suficiente para alimentar centenas de milhares de chineses. O segundo exemplo que eu queria trazer ao seu coração é de um homem que foi presbiteriano, Ashbel Green Simonton. Simonton um dia ouvindo Charles Rod pregar um sermão. E Charles Rod disse num culto que pregava sobre Cristo, para que as pessoas pudessem se dispor, entregar sua vida a Cristo. E diz os historiadores que Ashbel Green Simonton disse: eu quero servir a esse Cristo. Eu quero colocar a minha vida a favor dele. Ele era 9º filho, caçula, seu pai era presbítero, era deputado, família muito bem financeiramente. Ele chegou para o papai e a mamãe dele e disse: olha, eu quero ser missionário, eu vou para o Brasil. Seus pais disseram: meu filho, você está ficando louco. O Brasil, naquele tempo, pandemias, epidemias, morria-se de gripe no Brasil. E ele disse para o seu pai: pai, deixa eu te dizer uma coisa, não há lugar mais seguro para um homem estar do que no centro da vontade de Deus. Ele se prepara no seminário de Princeton e vem para o Brasil, desembarca aqui, fica 8 anos no Brasil, plantando igreja. Aí estamos nós. Porque um dia este homem bebeu desta fonte, e porque havia nele esta fonte, rios de água viva brotaram. Está aí o fruto. 8 anos de ministério. Uma coisa, quando eu li o diário de Simonton, eu fiquei encantado. Foi quando ele recebeu um telegrama que a sua mãe estava profundamente doente. O telegrama durava 3 meses para chegar dos Estados Unidos ao Brasil. O telegrama chegou, a mãe dele enviou, 3 meses depois chegou ao Brasil, ele leu: sua mãe está terrivelmente doente. Até que ele responde, e a resposta chega lá: sua mãe morreu nesse íntere. Veio um outro telegrama dizendo: sua mãe morreu. Este homem bebeu desta fonte, rios de água viva fluíram dele.
O terceiro personagem, irmãos, é David Livingstone. Um homem inglês da Inglaterra, que um dia conheceu a Cristo e falou: eu quero levar o evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo. Ele foi para a África. Historiadores dizem que ele viveu toda a sua história ali entre os africanos. Sabe o que é interessante? Quando David Livingstone morreu, os ingleses vieram à África para levar o seu corpo para a Inglaterra. Os africanos disseram: não levem o coração de David Livingstone. Você pode levar o corpo, mas o coração dele tem que ficar sepultado aqui. Se você for numa capela, lá na África, você vai ver o lugar onde o coração de David Livingstone está sepultado, com uma lápide dizendo: para a glória de Deus, em memória de David Livingstone. O seu corpo, os ingleses pegaram o seu corpo e levaram e sepultaram em Westminster, entre os reis da Inglaterra. E eu posso te dizer qual é o túmulo mais visitado. O túmulo mais visitado não são dos reis que já passaram pela Inglaterra, mas exatamente o túmulo de David Livingstone. Deixa eu lhes dizer uma coisa, irmão. Um dia este homem bebeu desta fonte e fluiu rios de água viva. Ele conheceu a fonte. Ele conheceu aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que muda histórias, aquele que transforma corações, aquele que restaura famílias, aquele que mata a sede do sedento, aquele que traz vida ao morto, aquele que faz coisas novas acontecerem. Este é Jesus. A minha pergunta para você nesta noite é: você já bebeu dele? Eu não estou perguntando se você é crente, se você é presbiteriano, se você é da igreja, da terceira igreja. Não é essa a pergunta. A minha pergunta é se você já bebeu de Cristo, se você o conhece, se você sabe quem ele é, se você tem um relacionamento com ele. Jesus está dizendo: venha a mim, beba de mim, porque enquanto você for de coisas, de pessoas, de religiões, de culturas, você vai ser sedento, mas o dia em que você beber de mim, a sua alma satisfeita será. Quem tem sede, venha a mim e beba. Tudo isso vai acabar, irmãos. Esta vida vai acabar, seu emprego vai acabar, sua história vai passar, mas uma coisa que vai permanecer para todo sempre é a palavra de Deus e o próprio Deus. Portanto, deixa um legado, e este legado só pode ser deixado se você beber desta fonte. Volte vazio para casa hoje, não. Volta vazio, não. Ô pastor, o senhor está pregando isso para crente? Eu estou. Eu estou falando para você que pode ter muito tempo de igreja, mas ainda você não conhece Jesus. Estou falando para você que, meu pai é crente, pastor, minha mãe é crente. Talvez você não seja. Você não conhece de Cristo. E porque você não conhece de Cristo, você está enganado, você está procurando satisfação em tantas coisas. Você está rodopiando, dando murro em ponta de faca, quebrando cara, porque enganadamente você está achando que aquilo, aqueles, coisas, etc., vai satisfazer sua alma, mas não vai. Então a minha palavra para você é: só Cristo é suficiente, só Jesus. Se você não beber dessa fonte, você vai rodar o mundo e você vai ser um viajante vazio. Se você não conhecer dessa fonte, você pode ter todas as riquezas que este mundo pode oferecer, você vai ser um rico miserável. Portanto, eu estou dizendo para você: nós precisamos de Cristo, irmão. Nós precisamos de Cristo. Jesus olhou para aquela turma naquela festa e diz: o tanque não pode satisfazer, só eu que posso. Venham a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. A minha oração é que esses rios de água viva possam brotar daqui. Que Deus possa levantar você, adolescente, jovem, homens e mulheres, que você possa ter o coração aquecido e falar: Senhor, assim como o Senhor usou Ashbel Green Simonton, assim como o Senhor usou David Livingstone, assim como o Senhor usou Hudson Taylor e tantos outros, Senhor, eu também quero ser usado. Eu quero que esta fonte sacie a mim, porque saciado estou, eu quero levar esta fonte a outros, para que outros também sejam saciados. Vamos cantar mais uma canção?